Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestação e o tema é diabetes gestacional. Diabetes, como muita gente sabe, é uma doença endócrino-metabólica bastante séria que pode acometer as pessoas assim, em diversas fases da vida e ela tem diversos tipos. E na gestação, o diabetes pode ser um agravante bastante sério. Inclusive, as mulheres que têm diabetes na gestação, elas devem fazer pré-natal especializado, que é o pré-natal de alto risco. Então, existem aquelas mulheres que já têm diabetes antes de engravidar e pode ter um agravamento durante a gestação, e existem aquelas mulheres que desenvolvem diabetes justamente pela gestação. O diabetes pré-gestacional geralmente pode ser de dois tipos, que é o diabetes do tipo 1 e o diabetes do tipo 2. Diabetes do tipo 1 é aquela que normalmente começa ainda na infância, no início da adolescência, que a pessoa tende a um acompanhamento mais especializado, muitas vezes fazendo uso de insulina, tende a ser um diabetes um pouquinho mais sério na maioria das vezes. O diabetes do tipo 2 já é aquela que normalmente desenvolve uma idade mais avançada, então a gente costuma acompanhar em mulheres ali que já estão com mais de 35, 36, 37 anos, que normalmente fazem uso de medicação por via oral antes de engravidar. E a diabetes gestacional, ela normalmente se desenvolve ao longo das semanas gestacionais, normalmente mais para frente da gestação, depois da metade da gestação, em especial após a 20ª semana. De uma maneira geral, falando em tratamento para o diabetes, a primeira opção terapêutica de tratamento é o cuidado com a alimentação. Então, a mulher portadora de diabetes, ela tem sim que ter uma alimentação bastante controlada, evitando os alimentos que podem subir demais a glicemia, então os açúcares, em especial açúcar branco refinado, os alimentos super industrializados que contêm um monte de açúcar, até pela própria conservação ou para ter mais gosto, né, para ser mais palatável. Devem evitar excessos de carboidratos, em especial os carboidratos brancos refinados, que podem aumentar a taxa de açúcar no sangue, a glicemia. Então, tratamento número 1 para controle do diabetes durante a gestação é a dieta. Na verdade, gente, qualquer tipo de diabetes, né? Mesmo fora da gestação, a dieta tem que ser bastante monitorizada. Então, eu recomendo fortemente que toda gestante que tenha este problema passe também uma consulta com um nutricionista. É muito importante esse acompanhamento multidisciplinar nesses casos, né? Nos acompanhamentos que a gente faz de alto risco, a gente sempre busca esse acompanhamento multiprofissional. Então, a alimentação é o passo número 1. Muitas vezes, em especial nas diabéticas que são da própria gestação, a alimentação adequada pode ser o único tratamento. Então, muitas vezes a mulher muda a alimentação dela pela gestação, passa a ter uma alimentação mais controlada, de melhor qualidade e controla o diabetes, ela não precisa ir para a medicação. Tá? Então, esse é um passo importantíssimo. Se você tem dúvidas, normalmente eu vou falar, procura um profissional especializado que com certeza vai montar um cardápio e te orientar outras dicas importantes sobre a alimentação. Além disso, o estilo de vida como um todo é muito importante no controle dessa doença, né, ao longo da gestação. Então, a prática de atividade física regular, ingesta de bastante quantidade de água, enfim, uma vida saudável como um todo é muito importante para equilíbrio do diabetes da gestação. Mas muitas vezes, com tudo isso, ainda assim a gente tem alterações glicêmicas que podem demandar o uso de medicação. Então, na gestação, a gente inicialmente não usa os medicamentos por via oral, como é muito comum usar no diabetes fora da gestação. A gente acaba tratando, na maioria das vezes, com medicamento injetável, subcutâneo, que é a insulina. Então, a insulina é sim a primeira opção de tratamento medicamentoso para diabetes. Se seu médico prescreveu para você e você está um pouquinho receosa, saiba que a gente usa bastante nesses casos. E a dose, o controle, é uma coisa bem delicada e individualizada, que às vezes inclusive requer internação hospitalar para a gente conseguir ajustar a dose. Então, naqueles casos que eu falei, em especial de diabetes tipo 1 ou diabetes que está de difícil controle, que os níveis glicêmicos são bem aumentados, às vezes a gente pode até indicar uma internação hospitalar para que a gente consiga ajustar a dose do remédio e a mulher consiga também aprender a fazer o controle da doença em casa, fazer a aplicação da insulina em casa. Então, é uma situação que muitas vezes requer um acompanhamento bem de perto, tá? E o que o diabetes pode provocar na gestação, né? Infelizmente pode provocar
situações diversas e não muito favoráveis. Uma manifestação clínica que o bebê pode nos dar de que a diabetes não está bem compensada é a alteração da proporção do peso do bebê. Então, muitas vezes o bebê pode se desenvolver e crescer além do esperado. A gente tem as curvas de crescimento do peso fetal e um bebê que está sofrendo por uma diabetes materna não compensada, ele pode, pelo excesso de glicemia que ele está recebendo ali no sangue, ele pode ficar com um peso aumentado. É o que a gente chama de bebês grandes para a idade gestacional ou macrossômicos, quando eles atingem um peso muito acima ali do esperado. Outra situação que a gente pode ver quando a diabetes não está bem compensada é o excesso de líquido amniótico. Então, aquelas situações que a gente chama de polidrâmico, quando a quantidade de líquido ali dentro do bebê está em excesso, também pode ser um indicativo para a gente de diabetes não compensada. Outras situações ruins também pode acontecer. E a pior de todas é o bebê sofrer em demasia pela alteração glicêmica e às vezes entrar em óbito dentro do útero. É uma situação, graças a Deus, não tão frequente, não precisa se assustar, mas é sim importante as mulheres que estão passando por isso saber que isso pode acontecer justamente para ter um acompanhamento muito especializado. Eu fico um pouco nervosa quando eu vejo mulheres que estão com glicemias muito alteradas e que não entendem a gravidade da situação e acabam não aderindo ao tratamento. Então é muito importante sim fazer todo esse acompanhamento, esse tratamento para evitar aí uma repercussão pior, né, que é o que a gente não quer. E a monitorização da glicemia é feita pesquisando a quantidade de glicose no sangue materno. Então, logo no início do pré-natal, na primeira batelada de exames que a mulher vai fazer, está incluso o teste da glicemia de jejum. Outros exames podem ser solicitados ao longo do pré-natal, como a curva glicêmica, que é aquele exame que você toma um líquido doce e mede a glicemia ali depois de 60 e 120 minutos. Pode ser solicitado um outro exame sanguíneo chamado hemoglobina glicada. E nos casos de doença confirmada, que a mulher já está recebendo o medicamento, a gente acompanha fazendo a medida da glicemia capilar com aquele aparelhinho, sabe? Fura o dedinho, bota na fitinha uma gotinha de sangue e o aparelhinho nos dá o valor da glicemia. Esse é o método que a gente tem para acompanhar as variações glicêmicas ao longo do dia. Então, gente, é muito importante que você, gestante, faça o acompanhamento de pré-natal regularmente, para a gente pesquisar e investigar a presença dessa doença e, caso ela seja diagnosticada, aderir ao tratamento certinho com todos esses passos que eu falei: alimentação, controle glicêmico, medicação se for necessário, um estilo de vida mais saudável. Então, planejar o tempo certo de engravidar, cuidar da sua saúde antes, estar num peso adequado, já ter uma vida ativa, saudável, uma alimentação baseada em alimentos de verdade, bem equilibrada, exames pré-gestacionais normais. Isso tudo pode fazer com que ao longo da sua gestação você tenha menor risco de desenvolver o diabetes. Então acho que eu já falei bastante por hoje aqui sobre esse assunto, né, gente? Mas se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder todos para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, espero um joinha, clique muito no joinha para mim, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com todas as gestantes aí, ou as tentantes, para que a gente consiga controlar aí essa doença da melhor maneira possível. Hoje eu fico por aqui, um super beijo, tchau! Pra frente ali da gestação, por mais de 20 semanas. Ou de novo.